E aí, pessoal, boa tarde. Vamos agora para a terceira e última parte da nossa aula, no qual a gente vai discutir os objetivos 5, 6 e 7, tá? Que se refere à questão dos componentes das pilhas, ok? E aí, vamos lá, vamos prosseguir com os nossos estudos, tá? Pilha de Daniell. Né, a gente vê aqui que o nosso objetivo, né, o objetivo 5 é identificar os componentes de uma pilha. Né? E o que vem a ser a pilha de Daniell? A pilha de Daniell ela é uma pilha teórica. Né? Essa pilha ela ajuda a gente a compreender bem os conceitos das pilhas que a gente utiliza no dia a dia. Qual que é a ideia? A gente viu que a reação de oxidorredução ela se dá por transferência de elétrons. A gente usou essa ilustraçãozinha aqui, né? Na qual tem uma espécie que rouba o elétron da outra, que a menina roubou o coração do menino, não é isso? Porém, a ideia da pilha é a mesma, porque se trata de uma reação de oxidorredução, só que ao invés de ser retirado aqui, ser roubado, o elétron ser roubado de maneira direta, ele vai ser roubado de maneira indireta. Eu vou separar o casal, né? Uma das substâncias vai estar em uma célula, em uma semicélula aqui, isolado da outra substância, tá? E aí eu vou conectá-los por meio de um fio. E aí o que vai acontecer? A gente vai perceber que a substância que vai reduzir, que vai roubar elétrons, ela vai roubar por intermédio de um fio. E aí vai gerar um fluxo de elétrons por esse fio externo, e eu posso aproveitar esse fluxo de elétrons, essa corrente elétrica, para gerar um trabalho elétrico. Esse trabalho elétrico pode ser acender uma lâmpada, movimentar um motor. Essas são as funções de uma pilha, certo? E aí a gente vai compreender na aula de hoje, né, nessa última parte da aula, o funcionamento e os componentes que fazem parte de uma pilha de Daniell. Tá certo? A gente vai se utilizar dessa analogia aqui, ok? Então, vamos prosseguir aqui. A gente tem aqui o seguinte, eu tenho aqui o exemplo, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma pilha que ela é feita de zinco e de cobre. Então, eu vou isolar os dois, vou isolar. A gente vê aqui pelo potencial de redução que o cobre é mais forte do que o zinco. Logo, como ele é mais forte do que o zinco, ele vai roubar elétrons do zinco, certo? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai puxar os elétrons do zinco. O cobre vai puxar os elétrons do zinco. Então, o fluxo de elétrons vai ser nesse sentido aqui, ó, do zinco em direção ao cobre, certo? Como que eu explico isso? Por meio dos potenciais de redução, porque o cobre é mais forte do que o zinco. Tá bem? Então, a gente isola o zinco do lado, sem ter contato com o cobre. E o zinco vai estar junto com a solução de zinco. O cobre vai estar junto com a solução de cobre 2+. Aqui pode ser sulfato de cobre, cobre 2+, zinco, sulfato de zinco e por aí vai, certo? Esses metais que estão conduzindo a corrente elétrica a gente chama de eletrodo. Isso aqui é um eletrodo de zinco, isso aqui é um eletrodo de cobre. Eletrodo, ele ajuda a conduzir o elétron para as soluções, tá certo? Prosseguindo, sempre que vocês virem uma pilha, coloque aqui debaixo os valores de potencial de redução. Foi o que eu fiz aqui. Aqui é menos 0,76, aqui é mais 0,8. Eu extraí daqui, tá? Prosseguindo, então quando a gente tem esses valores aqui, a gente consegue visualizar o seguinte: o maior potencial de redução vai ser o polo positivo. Então, o polo positivo é o que tem maior, e o menor vai ser o polo negativo da minha pilha. Então, a minha pilha tem dois polos. O polo positivo é o de cobre. Por quê? Porque o cobre é o maior. E o polo negativo vai ser o zinco, porque ele tem potencial de redução menor, certo? Então, aqui eu tenho o meu polo negativo, certo? E aqui eu tenho o meu polo positivo. Como é que eu chamo o polo positivo? O polo positivo ele é chamado de cátodo. No caso das pilhas, ele é chamado de cátodo. E aí, para a gente lembrar, é só a gente fazer aquela associação, né, de cátion é mais e ânion é menos. Então, cátodo, que lembra cátion, né? Cátodo é o polo positivo. Cátodo é mais. O anodo, no caso das pilhas espontânea, vai ser menos. Então,
Cátodo é mais, anodo é menos, tá certo? Outra coisa que é constantemente perguntado em questões: qual é o eletrodo que oxida, qual é o eletrodo que reduz? Se a gente tiver acesso aos potenciais, a gente sabe direitinho quem reduz e quem oxida, né? Que é só eu olhar aqui, ó. O maior é o que vai roubar elétrons, não é? Então ele vai reduzir. E o menor vai oxidar. Só que aí existe uma regra que é bem mais prática, que é chamada de regra do Kral. Regra do Kral. Cátodo reduz, anodo oxida. Isso sempre vai acontecer. O cátodo sempre reduz, o anodo sempre oxida. Kral, cátodo reduz, anodo oxida. Então, polo positivo, cátodo, que reduz. Polo negativo, anodo, que oxida. Tá certo? Prosseguindo aqui com a nossa discussão. A gente tem aqui, né? Quem oxida, eu falei para vocês que ele é o agente redutor. E quem reduz, ele é o agente oxidante. Só para lembrar disso, porque às vezes as questões também cobram. Eventualmente eles cobram fluxo de elétrons, né? O fluxo de elétrons sempre vai em direção ao mais forte, porque é o mais forte que puxa o elétron. Tá certo? Outra coisa que é eventualmente cobrado é a voltagem, ou a força eletromotriz, o FEM, da pilha. Qual é a voltagem que essa pilha me fornece? É bem fácil. É só eu pegar o potencial maior menos o menor. Aonde que eu preciso ter cuidado, né? Eu preciso ter muito cuidado com a questão do jogo de sinais. Aqui embaixo vocês conseguem visualizar que eu tenho aqui 0, o maior é 0,8 menos, aqui embaixo vocês veem menos o menor, que é menos 0,76. Então tem que ter cuidado que tem o menos com menos, certo? Esse menos com menos vai ficar 0,8 mais 0,76. Ou seja, essa pilha vai me fornecer uma voltagem de 1 ponto, aqui embaixo, gente, 1,56 volts. Essa pilha vai me oferecer aproximadamente 1,5 volt, uma pilha de 1,5, tá? O que significa isso, professor? Se eu tiver um aparelho que ele necessite de uma voltagem de 2 volts, essa pilha não vai fazer funcionar, né? Porque para a pilha poder fazer funcionar, ela teria que ter o mínimo a voltagem exigida. Por exemplo, vamos supor que essa lâmpada aqui, para acender, ela necessite de 3 volts. Essa pilha vai conseguir acender essa lâmpada? Não, porque ela só me fornece, olhando aqui embaixo, 1,56 volts. Ok? Vamos prosseguir, tá? Vamos lá. Um outro componente da pilha que faltou eu falar é esse tubo em U invertido aqui que a gente está vendo. Ele é chamado de ponte salina. Qual que é a função da ponte salina, né? Primeiro, o que é a ponte salina? A ponte salina é esse tubo em U. Dentro dela ela tem um gel, certo? Um gel. Por que não é líquido? Para não derramar. O gel ajuda a fixar. E dentro desse gel, como o nome indica, salina, ele tem um sal. Um sal tem carga, tem o cátion, que é positivo, e o ânion, que é negativo. Para que serve a ponte salina? A ponte salina, como indica aqui embaixo, permite a migração de íons fechando o circuito. Ela fecha o circuito, tá? Fecha o circuito. Se eu quebrar um ponto desse circuito, a lâmpada não funciona. Se eu tirar a ponte salina, eu quebrei o circuito, a corrente elétrica não vai haver formação de corrente elétrica, tá? Outra função, então, ela fecha o circuito, ela tem como função fechar o circuito, sem ela a pilha não funciona, e ela equilibra cargas, ela mantém a neutralidade das células. Então, assim, desse lado de cá, o cobre não reduz, o cobre vai começar a se depositar aqui, né? Então, esse lado de cá vai ficar com poucas cargas positivas. Então, o que vai acontecer? O lado de cá, o zinco vai começar a perder elétrons e vai formar muito zinco 2+, né? Isso aqui vai ficar muito positivo. Então, os íons que estão aqui na ponte salina, eles vão migrar para essas células com o intuito de aliviar esse excesso de carga positiva e aqui essa carência de carga positiva, ajudando a equilibrar as cargas, a manter uma neutralidade do sistema. Isso ajuda
ajuda na questão desse fluxo de elétrons, tá certo? No lado prático, a ponte salina, ela nem sempre vem aqui, né? A gente olha a pilha, não tem esse tubo em forma de U, né? Porque ela pode vir de formas diferenciadas. Por exemplo, nessa célula a combustível aqui, você tem aqui, ó, o polo positivo, que é o cátodo, o polo negativo, que é o anodo, e tem aqui um eletrólito no meio, ó, que ajuda a equilibrar as cargas, tá? Então aqui, esse aqui no meio, esse gel que está aqui no meio, esse material aqui no meio, é que ajuda a equilibrar as cargas. A gente pode ver também as pilhas sendo representadas dessa forma. Eu tenho aqui o anodo, que é o polo negativo, o cátodo, que é o positivo, ele se conecta nesse esquema aqui, tá mostrando o interruptorzinho, né? E aqui, ao invés da ponte salina, eu tenho aqui, ó, uma porcelana porosa, né? Ela permite aqui que esses íons, ó, SO4 2-, eles migrem de um lado para outro. Então, assim, quando aqui tiver muito, esse lado de cá tiver muito positivo, o que vai acontecer? Que o zinco não vai virar zinco 2+, vai ficar muito positivo, né? Então, esses SO4 2- vai começar a migrar para lá, mantendo a neutralidade do sistema e ajudando, né, nessa questão do fluxo de elétrons. Tá bem? Então, prosseguindo aqui, tá? Associação de pilhas. Vocês viram no exemplo anterior que a pilha que tinha sido fornecida, ela não conseguia acender aquela lâmpada, né? Que eu disse que precisava de 3 volts e a pilha só me fornecia 1,5. Existe uma forma que eu posso aumentar a voltagem da pilha, que é associando pilhas. E essa associação que a gente vai ver aqui é uma associação em série. Como que é uma associação em série? A gente usa muito no dia a dia. Quando eu coloco uma pilha conectada à outra. Só que essa conexão precisa ser assim, ó. Menos, mais. Aí na outra pilha tem que ser menos, mais. Isso aqui é uma associação em série correta. Essa aqui de baixo, ó. Menos, mais, menos, essa associação aqui não está correta. Então, o sistema não vai funcionar, tá? Não vai gerar corrente elétrica se estiver associado dessa forma, tá bem? Como que é na forma de pilhas? Isso aqui foi abordado em uma questão do Enem, aí eu achei massa e trouxe para vocês darem uma olhada. Aqui eu tenho 2 pilhas. Isso aqui é uma pilha formada de cobre e de níquel. Isso aqui é uma pilha, tá aqui a ponte salina dela. E aqui eu tenho outra pilha e tá aqui a ponte salina dela. Vamos fazer o seguinte, vamos anotar aqui os potenciais de cada um, né? Quanto é o cobre? Mais 0,8, tá aqui, ó. Quanto é o níquel, Ni? Menos 0,23, escrevi aqui embaixo. Quanto é o de zinco? Menos 0,76. Quanto é o de estânio? Menos 0,14, tá aqui o valor do estânio, certo? Será que essa pilha está associada de maneira correta? Vamos dar uma olhada. Nessa pilha de cá, quem é o maior? O maior não é o cobre? Mais 0,8 é maior do que menos 0,23. Então, isso aqui é o polo positivo. Esse aqui é o meu polo positivo. Esse aqui vai ser o meu polo negativo. Então, eu tenho mais, menos. Essa pilha de cá, vamos analisar os polos. O zinco é menos 0,76 e o estânio é menos 0,14. Quem é maior? Menos 0,76 ou menos 0,14? Menos 0,14. Cuidado que se trata de números negativos. Então, menos 0,14 tem carga positiva. Então, desculpa, é o polo positivo, porque é o maior. E esse aqui é o menor. Então, se eu olhar aqui, será que essa associação de pilhas está correta? Se você olhar, ó, aqui é mais, menos. Aqui eu tenho menos e mais, não pode, ó. Menos com menos aqui do lado, não pode, tá certo? Não pode. Então, o ideal era que tivesse o estânio desse lado e o zinco do outro, para que esse sistema pudesse gerar corrente elétrica. Se vocês olharem direitinho, observem como é que está a conexão no LED aqui, ó. Se eu fosse conectar essas pilhas aqui, um LED bem aqui, supondo que esse vermelhinho aqui seja o LED, certo? Eu iria colocar um fio numa ponta, não é isso? E o outro fio iria estar ligado no meio? Não, ele iria estar ligado na outra ponta. Foi o que ele fez aqui, ó. Ligou numa ponta, que é o polo positivo, e ligou na outra ponta, que deveria ser o polo negativo, né? E aí, bem aqui você está vendo um contato, né? Pronto, o contato entre essas duas pilhas está aqui, ó. Isso aqui corresponde a esse contato entre as duas pilhas, tá certo? E aí, se tivesse conectado de forma correta,
podia ser que o LED acendesse, tá? Por que eu estou dizendo podia ser? Porque para esse LED acender, isso aqui deveria gerar uma voltagem suficiente para que ele funcione, certo? Vamos supor que ele funcione com 5 volts. Se esse sistema só gerar 4, o LED não vai funcionar, mesmo estando conectado de maneira correta, tá certo? Vamos fazer uma análise aqui de outro exemplo. Ó, aqui eu já tenho, né? Eu tenho aqui cobre mais 0,8, níquel menos 0,23, polo positivo, polo negativo. Aqui eu tenho estânio, menos 0,14, zinco, menos 0,76. Como esse é maior, é positivo, negativo. Se eu olhar direitinho, a conexão está correta. Ó. Mais, menos, tá? Quanto que vai ser a voltagem gerada por essa pilha? Bom, a voltagem vai... Primeiro eu vou calcular a voltagem dessa pilha aqui. E depois eu vou calcular a voltagem dessa pilha. A associação dela vai ser a soma das duas. Vamos por partes. Vamos primeiro calcular a voltagem dessa pilha. Isso a gente já aprendeu. Como é que eu calculo? É o potencial maior menos o menor. Então eu tenho que ter cuidado com o sinal, né? Então é mais 0,8 menos 0,23, que dá 1,03. Essa pilha aqui me fornece mais ou menos 1 volt, certo? Essa da direita de vocês, eu tenho menos 0,14, o maior menos o menor. Então, menos 0,14 menos 0,76. Isso aqui vai dar uma soma e o valor vai dar 0,62 volts. Então, eu tenho... Essa pilha me fornece 1,03 volts. Essa me fornece 0,62 volts. Então, as duas juntas, é só somar as duas voltagens. Então, vai ser 1,03 mais 0,62. Ou seja, as duas juntas vão me fornecer 1,65 volts, tá certo? Se esse LED aqui funciona com 1,5 volt, por exemplo, essa associação vai conseguir acender, né? Já é suficiente para que ele acenda. Agora vamos supor que ele só funcione com 2 volts. Isso aqui vai ser suficiente? Não vai, tá certo? Então, voltagem obtida dessas associações, lendo aqui embaixo, ó, será a soma das voltagens das pilhas, tá? Então, se eu tenho uma pilha de 1 volt e associo 10 pilhas juntas assim de 1 volt, então vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 10 vezes, né? 1 vezes 10, ou seja, eu vou ter 10 volts, tá? Entendidos? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar nos horários de atendimento, vou estar disponível, tá bom? Então vamos fazer nossa autoavaliação. Objetivo 5. Será que eu consigo identificar os componentes de uma pilha? Quem é cátodo, anodo, função da ponte salina, polos positivos, polo negativo, quem oxida, quem reduz, quem são os agentes. Será que eu consigo? Objetivo 6. Será que eu consigo calcular a força eletromotriz, a DDP, a voltagem de uma pilha? Eu sei dizer quantos volts ela me fornece? E será que eu sei calcular quando ela está associada em série? Tá? Fica essa pergunta, façam essa autoavaliação. Eu vou passar uma atividade para vocês treinarem. Essa atividade vai estar dividida de acordo com os objetivos, tá? Ela vai ser uma atividade online, tá bom? E aí eu vou ter, pelas respostas, eu vou conseguir ver qual ponto eu posso focar melhor, tá? Aonde os alunos nas quais eu vou perceber que vai estar com mais dificuldade, e aí depois eu passo o feedback para vocês, tudo bem? Então, boa atividade, espero que tenham tido bom proveito e a gente tá por aqui, tá bom? Boa tarde.